Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do romantismo. Só que agora o nosso foco não vai ser mais nas características, não vai mais ser na questão do romantismo em Portugal. A gente vai focar agora na parte de poesia. Então vamos entender melhor como isso estava acontecendo. Então para isso a gente vai falar primeiramente do contexto histórico. Gente, nós estamos então na segunda metade do século XVII. Mudanças das relações econômicas na Europa devido ao forte processo de industrialização que lá estava acontecendo. Em 1789, com a Revolução Francesa, alteraram-se completamente as estruturas sociais e políticas até então vigentes, fazendo com que a mobilidade social se tornasse mais viável e as classes estáticas desaparecessem gradualmente. Então a gente percebe aqui que nós temos dois fatos muito importantes então que influenciam diretamente o romantismo: a industrialização e a Revolução Francesa. Nesses notar, mas são fatos que não aconteceram no Brasil, mas gente, eles vão influenciar o mundo inteiro. Justamente porque a Revolução Industrial, eu deixo o modo de produção manual e tenho então agora um modo de produção, mecânico. Revolução Francesa, a burguesia no poder. Então isso também vai alterar a forma de pensar dessa sociedade. E, gente, como nós comentamos, quem estava no poder era a burguesia, pois a aristocracia encontrava-se em plena derrocada. O romantismo surgiu com a expressão artística da nova classe dominante. Os valores burgueses e suas ideologias, como o liberalismo e o republicanismo, foram expressos nas obras românticas. Então a gente percebe que o romantismo é um movimento burguês, justamente porque é essa a classe dominante. Então, como é a classe dominante, a literatura vai ser mais próxima dela. Aqui no Brasil, gente, no ano de 1808, houve o prenúncio de modificações políticas com a chegada do rei de Portugal, Dom João VI, e sua corte, em razão do bloqueio continental imposto por Napoleão, o qual o governo português não aderiu. A solução foi fugir para a colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal. Em 1822, aconteceu a independência do Brasil. As oligarquias cafeicultoras estavam no poder. Então a gente percebe que o Brasil também teve alterações, sejam sociais ou políticas. Quando Portugal trouxe a sua corte para o Brasil, inclusive o rei de Portugal veio para cá, fugindo de Napoleão, a gente vê uma mudança, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, que na época era considerada a capital. Também, gente, nós percebemos o processo de independência política. Isso vai influenciar, sim, gente, esse processo de independência política. Justamente porque sou um país independente, politicamente. Mas o que é ser brasileiro agora? Eu não sou mais algo de Portugal, então eu tenho que saber o que é ser brasileiro. Então, gente, o romantismo nasceu no Brasil em 1836. De caráter nacionalista, essa estética significava um momento de conscientização nacional, um dos aspectos de independência, que se revelará a partir da dialética entre o próprio, o que é daqui, e o imposto, o que vem de fora. Em nosso romantismo, tinha-se o desejo de individualização nacional. Então a gente percebe que cria-se pós-dependência, passaram-se 14 anos, a gente percebe então quanto isso muda a forma de pensar de quem estava aqui. Inclusive, isso vai refletir na arte. Justamente porque eu tenho que ter uma consciência de nação, eu tenho que ter uma identidade nacional. Então a gente deixa de pegar tudo que Portugal trazia e temos que pensar então como nação, ou seja, essa individualização nacional.
Um dos fatores também que nós vamos ter aqui no Brasil é o indianismo. O indígena era a figura representativa da independência estética do romantismo brasileiro em relação ao dos outros países. Gente, para quem não conhece, esse quadro aqui embaixo é o quadro que representa a independência do Brasil. A gente sabe que na realidade não aconteceu dessa forma, mas esse quadro representa. Para quem tiver interesse, ele está no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Gente, o indianismo, então, representou na arte romântica brasileira a peça-chave do nacionalismo. Outro aspecto relevante é que, com o índio transformando-se em objeto literário da corrente romântica, tem-se a valorização do passado mítico e do passado histórico brasileiro. Contudo, o índio também serviu de equiparação com a personagem símbolo do romantismo europeu, o cavaleiro medieval. Então, gente, o que vai individualizar o nosso romantismo é essa presença do índio. Lembrando, aqui no Brasil, esse indianismo, né, representado o nacionalismo representado pelo indianismo, ele só acontece para individualizar. Por quê? Aqui o nosso romantismo começa com isso. Lá em Portugal e nos outros países que, né, são influenciados pelo romantismo, nós percebemos uma diferença. Por quê? Lá eles vão ter a valorização da era medieval. Como no Brasil nós não tivemos era medieval, a gente recorre ao nosso índio. Mas lembrando, gente, esse índio representado aqui, ele se aproxima do cavaleiro medieval europeu. Então a gente percebe que a gente se afasta do que é visto na Europa, mas nem tanto assim. E os escritores, gente, brasileiros demonstravam dessa forma que o Brasil também era detendo de um passado de glórias e de homens valorosos. Lembre-se de que a valorização tem influência direta da teoria do bom selvagem de Rousseau. Gente, então aqui nós percebemos que eles querem mostrar que o Brasil também tem glórias no passado. Mesmo sendo um país recente, a gente tem um passado glorioso. E é isso que os autores querem mostrar. Lembrando, gente, que essa construção do nosso indígena é muito influenciada, então, pela filosofia do Rousseau, do bom selvagem. Porque ele tem uma frase que a maioria conhece: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, gente, o nosso índio, ele era bom, mas ele se corrompeu por conta da civilização europeia que aqui chegou. Também, gente, nós temos a busca da identidade linguística. Relacionado à questão nacionalista, havia o desejo de alguns escritores românticos especificarem uma língua brasileira, principalmente por parte de José de Alencar. Tem-se a inserção de termos indígenas nos textos. Essa procura pela identidade linguística deveu-se também ao sentimento anti-lusitano que envolvia os intelectuais da época. Esse objetivo ficou praticamente na teoria. Então, gente, os nossos escritores falam, tá, por que a gente vai continuar chamando de língua portuguesa, sendo que a gente não tem mais relação com Portugal? E se a gente for parar para analisar hoje, o nosso português brasileiro é diferente do que é falado lá em Portugal. Então, né, agora isso é mais visível. E naquela época eles já percebiam isso. Eles falaram, não vamos mais chamar de língua portuguesa. Vamos chamar de língua brasileira. E o José de Alencar, gente, foi um autor que levou isso muito a ferro e fogo. Porém, gente, isso não foi, né, concretizado. Tanto que a gente pode ver, nós já estamos tantos anos à frente disso e nós continuamos chamando de língua portuguesa. Então, nós percebemos que há uma tentativa muito forte de se desvincular a tudo o que é de Portugal. Justamente porque, gente, nós fomos uma colônia de exploração. Então, Portugal tirou muito daquilo que a gente tinha. A gente já viu a questão do ouro lá no arcadismo, por exemplo, no barroco, a má administração. Então, a gente percebe que o brasileiro ele tem consciência do mal que Portugal também nos fez.
Então isso é algo bastante contraditório aqui se a gente for parar para pensar. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!